Caro presidente desta sessão, senador Rubem Figueiredo, caro senador Cristóvão Buarque, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, na verdade, preparei um pronunciamento, senador Rubem Figueiredo, e que vou seguir. Nosso senador Cristóvão Buarque tem sempre, como eu aqui, outros colegas, falado muito na questão econômica e das dificuldades do ambiente para o empreendedor e, sobretudo, o investidor estrangeiro hoje investir no Brasil. São vários os cenários sobre credibilidade, sobre instabilidade, sobre a questão agora dessa flutuação ou dessa desvalorização do real, mas, sobretudo, sobre a eficiência do Estado, sobre as mazelas que nós enfrentamos, em que autoridades demoram 30 dias para atender uma solicitação de audiência para um setor que quer gerar emprego, renda e trabalho. Então, essas coisas eu vou falar. Mas não poderia, senador Rubem Figueiredo, o senhor que é do Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, senador Cristóvão, da nossa Comissão de Relações Exteriores, fazer um pronunciamento desconectada com os fatos que estão acontecendo envolvendo a presença agora em território brasileiro do senador Roger Pinto Molina. Eu venho acompanhando, não só como membro da Comissão de Relações Exteriores, mas também por ter participado da UIP, que é a União Internacional Parlamentar, e o senador Petecão, do Acre, havia solicitado ao presidente da Comissão de Direitos Humanos da UIP, em Quito, na reunião realizada neste ano, uma nota dessa entidade para se manifestar a respeito dessa circunstância. Há quase 15 meses, quase 2 anos, que um senador está preso, ou, porque não dá para se dizer asilado, na Embaixada do Brasil em La Paz, sem nenhuma perspectiva de que saísse dali. Num ambiente, eu diria, de condições absolutamente precárias, numa sala sem poder ter contato com as pessoas, é a natureza de uma circunstância como essa. Tivemos já na Guatemala também, Honduras, melhor dizendo, com esse presidente, que foi um caso rumoroso, mas este chegou no limite, e o limite era a vida ou a morte. E quando você está no limite entre a vida ou a morte, as questões, eu diria, de convenções internacionais, de acordos bilaterais, da reciprocidade bilateral, elas têm que ser avaliadas em segundo plano, porque está em causa a vida, uma vida humana. E não discuto se é amigo, se é inimigo de quem quer que seja. É uma pessoa, é um ser humano. É o caso deste senador, adversário do governo do presidente Evo Morales, e que estava há quase 15 meses dentro da embaixada. O responsável por aquilo que ele próprio considerou, eu estava me sentindo como um agente penitenciário ali dentro, um diplomata experiente, Eduardo Saboia, no limite extremo, por ver que não haveria nenhuma resposta do governo boliviano à concessão de um salvo-conduto, que é uma questão mínima e elementar nas relações internacionais vinculadas à questão dos direitos humanos. Bolívia não daria salvo-conduto. E esse senador ficaria ad eternum ali naquela sala da embaixada, criando um problema até para o funcionamento das relações diplomáticas brasileiras, da operação consular, de todas as demandas que temos, senador. Então, o que fez o diplomata brasileiro foi um ato, no meu juízo, de bom senso. De bom senso. Já que não há uma solução adequada do ponto de vista diplomático, leniência, retardamento, uma comissão bilateral
não teria chegado a qualquer resultado, porque não haveria, e como não há até hoje, a disposição do governo de conceder o salvo-conduto. O governo brasileiro, que tem colocado sempre panos quentes nessas questões, e às vezes são necessários os panos quentes, mas nem sempre. Veja que o governo boliviano, senador Rubem Figueiredo, no dia 26 de outubro, em Santa Cruz de la Sierra, a aeronave que transportava o comandante da Academia da Força Aérea Brasileira e cadetes, foi da Força Aérea Brasileira, comandante da Academia. A aeronave foi vistoriada com cães farejadores. Mas, no dia 31 de outubro, em La Paz, na capital, uma aeronave transportava ninguém mais, ninguém menos do que o chanceler Celso Amorim, ministro da Defesa. Estava em visita de trabalho à Bolívia. Os aviões foram vistoriados com cães farejadores. 25 de novembro, em Santa Cruz, uma aeronave que transportava deputados brasileiros em visita à Bolívia para encontro com os estudantes brasileiros naquele país, também foi submetida a esta vistoria. Ainda mais, o que aconteceu, caso de violação de imunidades e privilégios por agentes da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, ocorrido no aeroporto Viro Viro, em Santa Cruz de la Sierra. O que aconteceu lá? O primeiro caso envolveu o vice-cônsul do Brasil em Santa Cruz de la Sierra, Cláudio de Jesus Pereira. O referido funcionário diplomático, portador de autorização para circular em áreas internas dos aeroportos bolivianos, mesmo tendo se identificado, foi obrigado a se despir para procedimento de revista e aconselhado pelo policial a prestar queixa caso não estivesse de acordo com aquele procedimento. Veja, senador, presidente desta sessão, Rubem Figueiredo, em viagem de férias aos Estados Unidos da América, em 18 de novembro de 2011, a senhorita Maciel, mesmo apresentando ao oficial de turno o passaporte diplomático número DA06921, relatou ter sofrido revista em seus pertences de mão, tendo sido conduzida para a pequena sala do aeroporto Viro Viro, ela vinha dos Estados Unidos, onde passou por exame corporal constrangedor. Eu estou dando apenas aqui algumas das informações que envolvem autoridades brasileiras submetidas a este constrangimento. E veja só, o chanceler boliviano dá uma declaração de que não houve reciprocidade e houve desrespeito. E ele disse que se o chanceler boliviano Davi Choquehuanca, que expressa sua profunda preocupação pela transgressão do princípio de reciprocidade e cortesia internacional. Isso em relação ao caso Molina. Mas e onde está a reciprocidade e a cortesia internacional e o respeito a um ministro de defesa de um país amigo, o Brasil, que chegou lá numa missão oficial na capital, La Paz? Convenhamos, senador, que essa história precisa ser bem contada. E o que a gente precisa, mais do que qualquer coisa, para fazer um julgamento acurado disso, é de informações. As evidências são as versões, ou o que nós entendemos sobre as evidências, sobre os fatos. A meu juízo, está mesmo se fazendo um cenário de aparências nesse processo. Como o governo boliviano não ia ceder, mas não se pode descurar
que um carro, mesmo com placa oficial, ia passar 1.600 quilômetros em várias cidades de fronteira, um veículo de diplomata, passando por áreas 1.600 quilômetros e não fosse vistoriado. Se o avião que transporta o chanceler é na capital, vistoriado com cães farejadores, como é que na fronteira, vindo de lá da Bolívia até o Mato Grosso do Sul, um policial de fronteira não iria fazer uma vistoria e saber que aquela cara conhecida dos bolivianos estava ali dentro? Então, para mim, a minha capacidade de entender, me explicar como é que isso aconteceu, porque se ele faz a vistoria de uma aeronave lá na Bolívia, onde não há nenhuma justificativa de fazer isso, e não vai fazer um policial de fronteira para pegar um carro que está vindo, despem um servidor diplomata nosso lá. Então, senador, a minha preocupação é que o nosso país, que zela, e a diplomacia brasileira tem sido extremamente competente, em muitos casos, não pode descuidar dessas questões. Reciprocidade não pode ser só de um lado, por isso ela é reciprocidade. O português explica muito bem isso. Então, eu queria primeiro dizer que o senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores, agiu muito bem. Solidariedade humana e institucional e parlamentar. Nós não estamos discutindo o mérito, não queremos saber se ele apoia ou desapoia o governo de lá. Acho também que o senador Molina tem que se ater às questões agora de cuidar da sua vida pessoal e não começar a usar o Brasil para fazer a sua campanha. A campanha política dele é lá no território boliviano. Isso para deixar muito claro a minha posição em relação a esse episódio. Então eu queria cumprimentar o senador Ferraz pela atitude que teve em relação a esse episódio, por ir lá e dar garantias O senador Roger Molina recebeu asilo no ano passado, no governo brasileiro. Claro, dependia do salvo-conduto do governo boliviano, mas isso jamais aconteceria. E o diplomata Eduardo Saboia, que teve papel importante também, como o senador Ricardo Ferraz, no caso dos torcedores do Corinthians que estavam presos em Oruro, merecem o nosso respeito, ouvir as razões que até agora são absolutamente procedentes, corretas, dignas, porque ele levou em conta o princípio humanitário. Ele não queria sujar de sangue nem as suas mãos, porque era o responsável, nem um pedaço do território brasileiro na Bolívia, que é a embaixada do Brasil naquele país. Nosso amigo, nosso irmão. Então, essas questões precisam ser tratadas com a seriedade que ela merece. Agora, as bravatas que o embaixador, que o chanceler boliviano diz, que não foi respeitada a reciprocidade e a cortesia internacional, convenhamos. Quem mandou vistoriar com cães farejadores o avião do ministro da Defesa não tem autoridade moral para vir falar agora em reciprocidade e cortesia internacional. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, há pouco eu tentei falar com o senador Ricardo Ferraz para ver como é que ele quer que encaminhemos o assunto aqui dentro. Eu quero dizer que, do ponto de vista humanista, eu não tenho a menor dúvida que foi um gesto correto. Do ponto de vista da eficiência da operação, eu não tenho a menor dúvida de que foi uma operação bem-sucedida. Então, nós juntamos o humanismo e o sucesso. Duas coisas importantes. Minha preocupação agora não é julgar isso, é saber como remediar os problemas. O primeiro problema, aparentemente, não é tão grave, porque, apesar da manifestação do chanceler, a porta-voz do governo disse que isso não vai afetar as relações diplomáticas. Mas tem alguns problemas que podem surgir quando a gente separa o Estado
brasileiro, das relações humanistas de brasileiros, como a senhora, eu, Ricardo Ferraço, o ministro Eduardo Saboia. Cria-se uma dúvida a partir de agora sobre a liberdade de cada servidor diplomático tomar suas próprias decisões. Isso é muito grave, muito grave. Se a partir de agora cada encarregado de negócio, eu diria até mesmo, cada embaixador é capaz de tomar suas decisões sem olhar o que o Brasil, a instituição nacional, o Ministério das Relações Exteriores pensa e pesa, nós entramos num período grave. Segundo, 2 fuzileiros navais militares assignados para uma cidade, que era La Paz, faz uma viagem de 22 horas, aparentemente sem autorização de seus comandantes. Isso é muito ruim também. Então, nós temos aí um problema de, primeiro, o positivo, o humanismo e o sucesso. Mas nós temos um problema como pessoas de Estado, a senhora e eu que somos, saber como é que nós vamos cuidar para isso não quebrar a eficiência do Estado brasileiro nas suas relações institucionais e na sua disciplina militar. Eu quero dizer à senhora que eu estou torcendo, apesar dos problemas que criaria neste momento nas relações com a Bolívia, eu estou torcendo para o Ministério das Relações Exteriores dizer que tudo isso foi feito de acordo com o ministro. Se isso foi feito de acordo com a decisão do Estado brasileiro, nós vamos ter um problema a administrar diplomaticamente com a Bolívia. Mas se nós constatarmos que foi um gesto pessoal, nós vamos ter um problema sério de funcionamento das instituições brasileiras, mesmo respeitando não só o humanismo, como eu falei, não só o sucesso, tem uma dose de heroísmo. Porque se o ministro fez da cabeça dele e do coração dele, o que é muito louvável, ele colocou a cabeça dele na guilhotina na carreira diplomática. Porque ele teve um comportamento que não é o tradicional do ponto de vista do funcionamento da instituição diplomática brasileira. Então, eu quero dizer aqui que eu hoje torço para que o menor problema seja um contraditório diplomático do governo brasileiro com o governo boliviano, e não de servidores brasileiros com o governo brasileiro. Porque esse outro a gente administra. Mas o primeiro, nós vamos criar um problema sério com 100 representações que o Brasil tem, com os militares que o Brasil tem por aí afora, podendo sair da sua cidade sem comunicar aos seus comandantes. Esse é um ponto muito problemático. Eu acho que menos nas relações com o país estrangeiro do que com o bom funcionamento das instituições brasileiras. Vamos esperar o senador Ricardo Ferraço, vamos esperar o ministro, mas eu estou torcendo que isso tenha sido feito de acordo com uma decisão governamental. Senador Cristóvão Buarque, a responsabilidade pela embaixada era do encarregado de negócios Eduardo Saboia. Ele era, na verdade, um embaixador substituto, porque faz meses que já saiu o embaixador da Bolívia e não foi a designação, a sabatina e a aprovação e o agreement não foi concedido ainda. Então, isso já é uma coisa para a gente dizer, olha, não pode, numa situação dessas, demorar tanto tempo. Você dá uma, digamos, reduzida na força política que o embaixador nomeado, acreditado no governo, tivesse. A posição seria diferente. Imagine se colocar, eu me imaginei colocar na posição desse diplomata, desse jovem diplomata, a experiência dele. Os fuzileiros obedeceram uma ordem, porque o chefe era Eduardo Saboia, mesmo que ele tivesse que informar a autoridade militar. Então, a hierarquia, nesse caso, a meu juízo, é do responsável pela titularidade temporária da Embaixada do Brasil na Bolívia. Não tenho dúvida, como o senhor, eu penso que os dois governos que estão em véspera de eleição
e que a disputa interna também contamina as questões diplomáticas, as relações políticas, também os dois governos precisam ter a tranquilidade suficiente para que isso não aumente o volume de, eventualmente, o governo brasileiro devolver o senhor Roger Molina ao território boliviano. Aí seria a emenda pior que o soneto. Então, também como o senhor, penso que haverá, sim, serenidade, competência, habilidade nesse processo, apesar de todas as reclamações que as autoridades superiores vêm, mas eu não fiquei sabendo. A hora da emergência é a hora da emergência, senador. A hora da vida ou da morte é uma hora diferente da hora de um tratado. Então, por isso que eu imagino que vai ser extremamente bem-vinda a ação serena, madura, responsável, porque o Brasil aguentou em silêncio esses atos que não foram representativos nem da cortesia internacional, nem da reciprocidade. Com gosto, concedo à parte a senadora Vanessa Graziotin. Agradeço, Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, pela parte concedida. Quero dizer que, com muita atenção, ouvia, caminhando para cá, o pronunciamento de Vossa Excelência e a parte do senador Cristóvão. E o que me trouxe, o que me moveu a fazer esse aparte, foi tão somente a parte feito pelo senador Cristóvão, com que eu quero concordar. Eu acho que nós estamos diante de um fato já ocorrido, um fato grave, muito grave, que além de envolver pessoas, eu concordo com o que diz o senador, envolve não só relações de Estados, mas envolve a autoridade de um Estado, no caso do Estado brasileiro. E aí, senador, eu acho que eu não quero, nesse momento, nem tenho condições para isso, porque tomei conhecimento hoje muito cedo do fato acontecido no dia de ontem e não disponho dos elementos ainda para fazer qualquer juízo de valor. Não quero. Neste momento, seria irresponsabilidade de minha parte fazer qualquer juízo de valor. Entretanto, me preocupa muito. Eu sou tomada pelas mesmas preocupações que o senador Cristóvão e certamente Vossa Excelência também. Não estamos nos referindo a uma relação diplomática entre dois países, nós estamos nos referindo à autoridade de um país, porque hoje foi uma causa. Alguns concordam com elas, outros não. Outros não. Tenho certeza absoluta que, se fosse alguém de esquerda, ele imediatamente seria taxado pela imprensa de ditador. E imediatamente o fato iria ser condenado. Mas como se trata de alguém que faz a oposição a um governo que é muito diferente dos governos anteriores da Bolívia, um governo popular, que também não quero fazer juízo de valor, certamente não haverá, pelo menos em território brasileiro, a condenação pública a esse fato. Mas, de nossa parte, nós não podemos nos referenciar por aquilo que é ou não divulgado. Nós temos que nos referenciar pelos fatos, verdadeiramente. Pelos fatos. Então, nesse sentido, eu vejo a atitude do nosso presidente, do senador Ferraz, uma atitude que ocorreu dentro do território brasileiro, não é? Mas no momento em que ele já havia chegado aqui. Então, não há qualquer, no meu entendimento, envolvimento com a vinda, a fuga, porque é assim que a gente pode analisar, do senador da Embaixada do Brasil na Bolívia. Mas, enfim, então eu acho que nós, todos nós, independente de opiniões partidárias, de posições ideológicas, nós temos que trabalhar com a maior serenidade, com a maior maturidade. O caso, Vossa Excelência disse, não venha fazer política aqui, o seu lugar de fazer política é lá. Mas não é só isso que nós corremos o risco de, entre nós também, politizarmos isso. Então, acho que é isso. O fato é grave, é gravíssimo no meu entendimento, porque hoje foi essa a justificativa. Caso de vida ou morte, não sei. Eu ouvi dando entrevista pela imprensa, parece que o que ele tinha era uma profunda depressão, foi isso que eu ouvi pela imprensa. Mas e amanhã? Qualquer um outro episódio, de qualquer lado, pode ser razão ou motivo para que haja um descumprimento da norma, da regra, da hierarquia que tem que haver. Mas eu cumprimento Vossa Excelência, senadora, pela forma elevada como traz o fato aqui para a nossa discussão.
Senadora Vanessa, eu acolho a sua manifestação com a mesma prudência que eu estou tendo, porque só vim à tribuna para falar desse episódio, com base nas informações publicadas, com base na conversa que tive com o senador Ferraz, porque acompanhei desde ontem todo o desenrolar dos episódios e antes de usar a tribuna, porque sou membro da Comissão de Relações Exteriores e por ter participado, como disse no início desse pronunciamento, de um evento na capital do Equador, em que pedimos ao chefe, que aliás é o senador Letelier, filho do embaixador Letelier, assassinado nos Estados Unidos no regime chileno, e não tivemos uma ação eficaz em relação a isso. Então, por isso que foi o senador Petecão, à época, que fez isso. Agora, o senador Ferraz teve 2 ações em relação aos torcedores do Corinthians e também agora nesse episódio. Essa questão de direita ou esquerda, senadora, eu acho que ela não devia nem entrar nisso, porque é um outro aspecto. A Ioani Sanches, que é uma blogueira, veio aqui, teve dificuldades enormes de falar, e eu não acho que ela seja de direita, eu acho que ela é uma moça, uma jornalista defensora da liberdade, então ela não pôde falar, mas ela veio convidada, ela não veio aqui, não estava asilada, ela veio aqui livremente, mas não pôde falar, foi interditado o debate com ela. E em relação ao senador, eu acho que a condição dele é diferente. A condição dele é diferente, a condição do senador Molina, é que ele tem uma condição diferente, que ele é asilado. Então, o asilo foi dado, quero imaginar que o governo brasileiro vai manter a decisão que teve, e acho que ele, de fato, não pode, aqui no território, fazer política contra o governo boliviano. Embora eu entenda, é um direito ele manifestar, mas não aqui no Brasil, tem que fazer lá. Ele tem que agora cuidar da sua vida, fazer as suas coisas como estava se prevendo. E o senador Ferraz, como disse a senadora Vanessa Graziotin, o senador Ferraz, no cumprimento da presidência da Comissão de Relações Exteriores, ele veio e agiu, penso, estritamente com preocupação humanitária, com preocupação institucional, em solidariedade a um parlamentar eleito com voto livre dos bolivianos da região que o elegeram, e, da mesma forma, o diplomata Eduardo Saboia agiu isso. A Comissão de Relações Exteriores, eu imagino, nessa semana ainda, fará a solicitação para que as autoridades envolvidas nesse episódio possam apresentar, no âmbito e no foro adequado, que é a Comissão de Relações Exteriores desta Casa, apresentar as suas questões e as suas informações precisas sobre isso. Mas, de novo, penso que reciprocidade é para os dois lados. E acho muito grave que, em outubro, o avião do chanceler Celso Amorim tenha sido vistoriado com cães farejadores da Bolívia, e, contra isso, não houve nenhum insurgimento desta casa. Eu só falo isso agora porque agora é que tenho o conhecimento formal, com a informação oficial das autoridades brasileiras. Senão, também estaria não omitido por desconhecimento. Mas estou falando agora porque agora tenho o documento e a nota do que aconteceu no ano passado com o avião do chanceler e os outros episódios que são de todo lá. Nada descrevendo uma reciprocidade ou uma cortesia internacional. Obrigada.